Prezados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos reunidos para mais uma aula bíblica e teológica, e dentro dessa unidade estaremos aqui aprendendo a importância da interpretação correta da Escritura. Neste momento, eu convido a você a compartilhar este vídeo aula com mais alguém, com a sua família, com o seu amigo, com a sua liderança. Se tiver algum professor de teologia, algum doutor que ensina, algum mestre em teologia, sejam bem-vindos e que este conteúdo contribua para o crescimento de todos. Para aqueles que têm o desejo de ensinar, de pregar, você também é bem-vindo. Esta aula é muito importante para o seu crescimento bíblico e teológico. Que Deus abençoe a todos que já estão inscritos aqui no canal, aqueles que vão fazer parte também deste canal, onde estaremos colocando conteúdos bíblicos que vai contribuir para o seu crescimento. Que Deus possa recompensá-los sempre. Lembrando a vocês, estudem, leiam, pesquisem. Os nossos vídeos aulas são curtos, panorâmicos, mas você precisa se dedicar, estudar, pesquisar. Lembrando a vocês, pare este vídeo quantas vezes for necessário para fazer anotações, reveja também as aulas, ok? É muito importante. Neste momento, nós vamos aqui dar continuidade. Eu estarei aqui passando alguns pontos importantes para vocês que vão ajudar e contribuir de uma maneira especial. Estarei aqui usando os materiais. Eu já usei aqui alguns pontos em outras aulas que nós tivemos, e eu estaria aqui usando também novamente alguns pontos fundamentais, ok? Que vão nos auxiliar, porque são pontos que precisam ser falados dentro desta aula, para que vocês possam anotar. Então, estaria aqui falando pontos teológicos, e esses pontos que eu vou falar, que vocês anotem, ok? Serão muito importantes. Para a nossa aula, e vamos aqui dar uma introdução objetiva, aprender algumas definições sobre a exegese. Exegese é, pois, o trabalho de explicar e interpretar de um ou mais textos bíblicos. A importância, prezados seminaristas, da exegese no ministério cristão, ela é muito importante. Tem a exegese e a exegese. A exegese é nós compreendermos e interpretarmos corretamente à luz da Escritura, ok? Já a exegese é interpretar a palavra fora do seu sentido original, fora do seu contexto. Interpretar algo que de fato não está escrito, não está dizendo. E vivemos em um tempo onde muitos não estão dando valor para o crescimento teológico. Hoje muitos desprezam esses pontos, e por isso que há um mar de heresias em muitos púlpitos. É por isso que há um mar de heresias em muitos templos, aonde a exposição bíblica não é valorizada, aonde a palavra é pregada, mas é pregada totalmente fora do seu sentido e fora do contexto. Vamos compreender que é preciso ler a palavra sem pressa, é preciso ler com calma. É preciso que você compreenda os pontos, que você pesquise, que você faça anotações, porque vivemos em um tempo, em nossos dias atuais, que as pessoas lêem a palavra correndo. Hoje as pessoas querem pregar, mas não estudam,
leu aquele texto correndo na semana para poder pregar no domingo. E sabemos que uma pessoa que não estuda, imagina o tipo de sermão que essa pessoa prega. Uma pessoa que não lê, que não tem compromisso com a Bíblia, a mensagem que ela prega é uma mensagem que não tem fundamento. Então lembre-se, priorizar a Sagrada Escritura é fundamental, priorizar a Palavra de Deus. É preciso que você compreenda que quando você mantém uma mente transformada, uma mente bíblica, aquilo que você falar vai ter sentido, porque no culto vai ter muitas pessoas, vai ter aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, a mensagem que você pregar precisa alcançar tanto o intelectual, aquele que conhece, e aquele que não conhece muito. Então, a sua mensagem precisa abranger a todas as classes de pessoas. Então, por isso que é importante uma exposição correta, uma exposição que está de fato escrita na palavra de Deus. Porque imagine você for pregar algo que não está na Bíblia. Imagine você for pregar algo que a Bíblia não diz. Veio uma palavra na minha mente, eu vou falar. Veio um texto na minha mente, eu vou falar, mas eu não sei se está na Bíblia. Então não fale. Se não está na Bíblia, não fale. Fale aquilo que a Bíblia diz. Então lembre-se que explicar o texto, interpretar o texto corretamente é muito importante, porque a exegese ela abrange, ela nos mostra caminho e princípios fundamentais e teológicos que devemos seguir e aplicar em nossa vida e no nosso ministério. Compreender também algo muito importante, que é uma explicação que procura fazer uso de vários recursos e instrumentos científicos para entender o texto das Sagradas Escrituras. Então, a exegese nos mostra um ponto fundamental e a exegese nos leva a interpretar a Escritura corretamente, porque precisamos compreender e observar que a exegese ela nos ensina a entender os textos sagrados da maneira certa. Aquele que tem uma vida bíblica, ele se preocupa em entregar um alimento sólido para as pessoas. E hoje tanto alimentos que não estão fundamentados na palavra de Deus, que você olha e pensa, meu Deus, da onde essa pessoa tirou isso? Porque não tem fundamentação. Não tem uma vida de estudo, uma vida de dedicação. Nós precisamos entender que nós precisamos analisar à luz da Bíblia aquilo que é pregado, exatamente, porque nem tudo que sai do púlpito está dentro da palavra de Deus, então que você tome muito cuidado. A nossa mente precisa ser uma mente bíblica, uma mente inteligente. Nós servimos a Deus, nós cremos que Deus opera sobre a sua igreja, que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus bondoso, mas Deus ele se preocupa muito com o crescimento da sua igreja, porque Deus não quer uma igreja doente, Deus quer uma igreja bíblica e inteligente para poder sarar aqueles que estão doentes. Há muitas pessoas que estão doentes dentro da igreja. Por que, professor Gabriel? Por falta de um conteúdo bem explicado. Há muitas pessoas que estão tristes, abatidas, porque não estão com a sua alma alimentada. Porque as pessoas pregam, mas pregam por pregar. Inventam palavras, inventam histórias, a palavra não edifica, não tem sentido. Fazem uma salada no texto, lê o texto e não volta para aquele texto. Faz viagens sem sentido. E quando for ver o que pregou, o que foi dito? Nada. Você precisa entender algo muito importante. Estude a palavra. Querido jovem, pregador, estude a palavra. Querido irmão, querida irmã, estude a palavra. Você ensinador, você que ama a palavra de Deus, que você mantém sempre um compromisso fiel com a palavra de Deus. Vamos entender também a hermenêutica. Ela explica a hermenêutica bíblica. Ela nos mostra os princípios que regem
a interpretação dos textos. A exegese descreve mais especificamente as etapas ou os passos que cabe dar em sua interpretação. Então, a hermenêutica e a exegese, elas são irmãs, elas andam uma ao lado da outra. Então, a hermenêutica e a exegese é muito importante para a interpretação, para conhecer o texto e fazer uma boa análise. No sentido amplo, exegese é o cuidadoso estudo metodologicamente autoconsciente de um texto, empreendido com a finalidade de produzir uma interpretação acurada e útil do mesmo. Falando de forma mais estrita, o termo exegese é frequentemente usado para denotar o esforço de estabelecer o sentido filosófico e histórico de um texto bíblico. Vamos compreender algo muito importante: o que significou em contraste com seu sentido aplicativo. O que significa? Uma exegese é um estudo analítico completo de uma passagem bíblica, feito de tal forma em que se chega a sua interpretação útil. Uma exegese é uma tarefa teológica que nos leva a compreender e a buscar sempre e se esforçar o sentido daquele texto. Então, que nós viemos compreender algo muito importante, que uma exegese bíblica, uma exegese bem fundamentada, ela contribui para o avanço ministerial e para o crescimento do cristão. Lembrando algo muito importante, algumas particularidades entre exegese e hermenêutica. A hermenêutica e a exegese possuem uma intensa simetria, trabalhando juntas, em forte relação. A hermenêutica é guiada pelo princípio de que a Bíblia interpreta a si mesma e possui 5 regras em sua metodologia. Sempre tome as palavras em seu sentido usual e comum. Sempre tome as palavras no sentido da frase. Sempre consulte o texto, ok? Sempre leve em consideração o objetivo do autor e do livro em questão. Sempre consulte passagens paralelas. Isso é muito importante. Lembrando a vocês, cresçam no conhecimento bíblico. A exegese hermenêutica nos leva a compreender e a manter uma vida estruturada e bíblica. Vamos dar continuidade ainda dentro dessa unidade. Lembrando a vocês, fiquem firmes no conhecimento bíblico. Te aguardo no nosso próximo vídeo aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa.